Tudo bem, Thelma? Tudo bem, queridos? Tudo bem. Esperando que todos estejam bem aí e que nós estamos aqui prontos para o nosso estudo. Hoje vamos iniciar o capítulo 6, né? E estamos caminhando assim, de uma maneira bem legal, aí adentrando ao livro e a história, né, que a André Luiz está nos trazendo. E hoje será um capítulo assim bem emocionante, né, para todos nós. Esperamos que vocês estejam gostando, aproveitando. E vamos então passar para a Márcia, fazer aquele resumo que a gente gosta, para lembrarmos o capítulo que nós. A segunda parte, né, do outro, da outra semana. Vamos lá? Pois é, né, queridos? Nós estudamos o capítulo 5, que foi o irmão Gotuso, não é? Esse irmão que também trabalha na casa transitória, e na segunda parte nós vimos bem como é que foi a vida dele e tudo aquilo que ainda está dentro do seu coração e da sua mente e que faz com que ele não consiga crescer, né? Ir para outros caminhos, evoluir, vamos dizer assim, espiritualmente. Então, a gente sabe que ele está num processo, ele trabalha com essas reencarnações expiatórias, ajudando nesse processo, e ele também, já Deus declarou a André Luiz que ele estava esperando a oportunidade de também reencarnar para poder reajustar a sua mente, o seu coração, com tudo aquilo que ele ficou preso ao longo desse tempo todo que ele está desencarnado. Então, nesse novo próximo capítulo, que é o capítulo 6, Dentro da Noite, nós vamos nos deparar aí, porque nós sabemos que aquele fogo purificador vai passar no dia seguinte, e a gente sabe que a casa transitória tem que se mover de local. Então, aqui dentro, esse capítulo 6 vai nos mostrar essa visita que eles vão, né, vamos dizer assim, aos abismos, porque no dia seguinte eles vão ter que se mudar de local, e a gente sabe que a irmã Zenóbia, a dirigente da casa transitória, pediu ajuda a Jerônimos e aos seus auxiliares ali para ajudar a um ente querido do seu coração. Então, eles vão aos abismos, ao encontro dessa pessoa que lhe é muito cara. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo 6 agora. Não é isso, Thelma? Isso. Então, vamos começar a leitura. Nós também vamos dividir esse capítulo em 2 programas, né? Será 2 partes, porque é um capítulo grande e tem muita coisa para nós lermos, então fica melhor assim dividir em dois momentos, né? Então, vamos começar a leitura. O André Luiz sempre nos trazendo a narração do que está acontecendo. E ele começa a contar, dizendo que a diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase inalterável. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo, e, ao que foi informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol fundamente diferenciado em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível, cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária. Os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Esse fumo que ele fala é porque é aquela escuridão, né? Aquela fumaça, né? É uma situação assim bem diferente para nós, né? Porque demonstra aí um lugar de psicosfera pesada, né? A gente lembra que eles estão bem próximo da crosta da Terra, então aqui é um local de muito sofrimento, como chamado nos umbrais, né? E que se misturam ali as mentes, os pensamentos, tanto de encarnados quanto tudo aquilo que emitimos de desencarnados, né? De raiva, de ódio, de ressentimentos, de dor.
Então, um local de muito sofrimento. E esse sofrimento transparece na visão do local, naquilo que fica, no local de escuridão. Tanto que André Luiz diz aqui que as luzes artificiais têm que ficar acesas permanentemente, para que eles possam ter luz ali, né? E é interessante que ele fala do sol, né, Thelma? Que o sol não é o nosso dia aqui de um céu bonito, ele diz aqui, verdadeiras decorações do paraíso, o dia que a gente tem um dia bonito aqui na Terra, em relação ao que eles viam lá. Porque essa paisagem é uma paisagem permanente. Não é? Isso é uma descrição muito comum, né, a esses ambientes de abismo, de trevas, né, justamente por causa desses pensamentos, né, os pensamentos doentios, desequilibrados, revoltados. E aí a gente fica pensando, será que nós também colaboramos, né, com os nossos pensamentos para que esses pensamentos que a gente emite, às vezes, com sentimentos desequilibrados, atinjam esses irmãos, atinjam esses ambientes? E eu acho, sabe, Márcia, que nesse momento que a gente consegue até atingir, porque a gente sabe que o pensamento ele tem velocidade, né? Tanto quanto o som, né? Mais do que o som. Então, a gente pensa aí, né, no que nós também prejudicamos, né, essas mentes, esses corações. E também Quanto somos mais prejudicados, né, Thelma? Porque nós também interagimos o tempo todo, né? Interagimos. Eu até vou sugerir a vocês que eu tenho um livro chamado Pensamento e Vida, né, na psicografia de Chico por Emmanuel, o capítulo 8 se chama Associações. Vocês deem uma olhada nesse capítulo da seriedade que Emmanuel ali nos fala sobre os nossos pensamentos. É como se fossem uma teia e eles vão se ligar, tanto que a gente está falando aqui desse ambiente ser construído por encarnados e desencarnados. E Emmanuel fala, nosso pensamento vai estar exatamente vibrando com aqueles que pensam por semelhança. Então, nós vamos estar influenciando esse ambiente, como o Thelma falou, e também estaremos sendo influenciados por essas mentes tão doentias que lá estão, se nós nos associarmos a ela. Então, é um capítulo que vocês devem ler, é um capítulo bem interessante. E a gente fica pensando muita coisa quando lê sobre isso, porque os momentos que a gente tem desequilíbrios, os momentos que a gente tem melancolia, angústia, né? Quando que a gente sabe lá a questão 459, que os espíritos nos falam, né? Que nós somos influenciados mais do que nós podemos imaginar. Claro que se a gente estiver pensando no bem, nós não vamos ser influenciados dessa forma, né? Pelo contrário, né? Por outros espíritos mais elevados. Isso. Mas enquanto nós estamos nessa vibração, né, baixa, sintonia, né? Nós estamos sintonizando com essas mentes. Né? Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. É o que a gente estava falando, né? Com outras palavras. Congregavam-se aí longos precipícios infernais, vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crustal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto no círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Os amigos, porém, como a irmã Zenóbia à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Isso me fez lembrar aquelas regiões, né, que o André
mas a equipe estiveram, por exemplo, no livro Os Mensageiros, né? Várias regiões onde ele descrevia essa situação, né, essa sensação de ali estar espíritos culpados, arrependidos, adormecidos, né? E é interessante, eu vou deixar virar o outro slide para a gente até fazer um comentário desse finalzinho aqui, né? Quando eles sugerem a oportunidade de esse quadro olhar para dentro, né? Mas olha para dentro de si, até para a gente também não se influenciar tanto com isso. Aproveita essa oportunidade para se recolher, para que a gente não fique com o foco nesse ambiente, né? A Jerônimo acho que vai falar um pouquinho aí adiante também. E aí ela vai dizer, sim, ela concordou, né? Assentiu o Jerônimo, aliás, é o Jerônimo, o assistente Jerônimo, num abrigo de pronto socorro espiritual. É conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Quer dizer, num abrigo de pronto socorro espiritual, as pessoas, os espíritos, as pessoas que estão ali, a equipe tem que estar vigilante, né? O tempo todo. Estampou riso franco nos lábios e acentuou. Por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e penitentes, confessos, não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. A conversação rica de particularidades interessantes compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros, que eram aí aparelhos preciosos e indispensáveis. Então, a gente vê aí, né, quanta situação de dor. Ele fala desses infernos floridos, né, que os escritores, né, podem descrever dessa forma, né, e ele coloca que não é colocado assim, né, e que eles transmitem a paisagem de uma forma coerente, exatamente como é, né? E é interessante quando ele coloca aqui, né? Então, primeiro que a gente se resguarde, né? Quando ele fala que num abrigo de pronto-socorro espiritual, então a gente não pode se distrair, porque aquele ambiente pode fazer com que a gente também se influencie e a gente acaba não conseguindo ajudar. Mas ele fala aqui também, né? Que essa visão que a gente tinha do inferno, de purgatório, que as religiões colocaram, não deixam de ser verdade nessas paisagens, né? Mas olha que interessante, aos culpados e penitentes, confessos, não convém essa fuga mental. Então, em favor deles próprios, eles ficam baseados nessas regiões, né? Que acho que para um dia eles olharem para aquilo e falar assim, gente, isso tem que acabar, né? Eu tenho que sair daqui para que possam se mover daquilo, pensar em tudo que está dentro deles e que eles precisam mudar, né? Porque se você mas se até vê num chegarem ambiente... a essa conclusão. Pois é, né? Mas é interessante que ele coloca aqui, né? Então ele diz aqui, sejam mantidos a fim de permanecerem a sós com as suas criações mentais e que eles se ligaram intensivamente. Quer dizer, um dia eles vão repensar, gente, né? Vão parar para pedir ajuda para alguma coisa, né? Então, assim, é como se eles dissessem, não adianta a gente botar eles num ambiente belo, né? Porque eles mentalmente vão estar ali destruindo tudo aquilo, né? Porque está tudo dentro deles, né? Está tudo dentro deles. Eles mesmos plasmam, né, essa ambiência escura, dessa forma pesada, né, que é o que eles visualizam, o que eles entendem, né, devido a esse sentimento que eles trazem, né? São espíritos revoltados, né?
Enfim. E ele fala ali, né, de manterem a sós com esses pensamentos Com dele. esses pensamentos. É isso mesmo. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, que é a dona Zenóbia, né, preparamos-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. Então, a equipe constava 3 mulheres e 17 homens, que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade, dedicação leal, caráter resoluto, no espírito de serviço. Mais tarde vinha a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Quer comentar? Da gente ver, quando André Luiz relata, né, esses trabalhadores que ela convoca, que são trabalhadores da casa provisória, né, e que ele diz aqui, né, que eles são ainda, não pareciam pessoa de cultura e sensibilidade apuradas, estavam mais ali naquele ambiente, mas que tinham um coração bom e, assim, eles são como o irmão Gotuso, ainda muito ligados às questões da terra, né, às suas vidas aqui, mas tinham virtudes e valores apreciáveis e colabora, assim como o irmão Gotuso, colabora muito na execução dessas tarefas, né? E que eles estão também, como o irmão Gotuso, se preparando, porque para eles, provavelmente, o melhor caminho que o pai determinou é que eles voltassem logo para uma próxima reencarnação. Então, cada um, em função das suas obras, vai tendo o destino que é o melhor para ele, segundo a vontade do nosso Pai. André Luiz, apesar de ter passado por esses ambientes, precisou, de repente, ir estudar, crescer, para que tivesse como missão ainda, como um espírito desencarnado, trazer toda essa experiência para nós aqui. Outros estão vivendo essa experiência e também crescendo dentro dessa casa transitória, mas para que os fortaleça para uma próxima reencarnação. Então, assim, os nossos destinos são imprevisíveis, porque muito em função daquilo que fomos e daquilo que construímos, né? Mas que a Cada gente um tem o seu tempo, né, Marco? O seu tempo de A chegar gente, que é melhor, né? a gente lembra que no início dos capítulos foi falado isso, né? Porque são espíritos que estão ali para reencarnarem assim mais imediatamente, né? Em encarnações de expiações, né? De dificuldades ainda por esse perfil, né? Que eles Que ainda eles do ar. recebem na casa, né? Mas assim, esses são trabalhadores, mas são trabalhadores que também vão ter que, né, talvez ficaram recebidos na casa, como você falou, por um tempo, e estão se preparando para próximas experiências, né? Dirigindo-se ao subalterno, que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenóbia serena. Ananias, temos material de serviço devidamente regimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorada: Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E, detendo-se ao nosso lado, acrescentou: De antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo o interesse que me é particular. É o irmão que Márcia já comentou, né, que é Domênico, né, o nome dele? Isso.
Então, ela vai continuar dizendo que a clarividência de Luciana e a oração de todos ali, os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Então, eles estão se preparando para atender esse senhor, né? Que é o Domênico, que ele está ali numa região de dificuldade ainda, né? Se encontra ainda em dificuldade. E eu estava aqui lendo e pensando naquilo que nós estávamos falando, no sentido desses espíritos ter um outro perfil, quer dizer, ela disse que não tem assim, tanto conhecimento, mas eles têm um coração bom, né? E aí, lendo essa ordem, essa tarefa que ela está dando aqui a Ananias, a gente vê que são espíritos que trazem, para cada tarefa, indicado um determinado perfil, né? Exatamente. Então, ele deve ser aquele homem, aquele espírito forte, dinâmico, né? de grande resistência, para essas tarefas mais difíceis, nesses locais mais difíceis, né? A gente vai ver que não é fácil o ambiente que eles vão adentrar, né? Então é isso. Então a gente, né, lembrando, é um ente querido que logo no capítulo 4, que é o capítulo da casa transitória, quando chega a equipe de Jerônimo, ela fala: vocês vão me ajudar muito, porque eu preciso preparar para uma próxima reencarnação um amigo, um ente muito querido do coração dela. Então, e como a gente já falou no início, vai passar o fogo transitório no dia seguinte, eles têm que descer ao abismo, mas para descer ela precisa ir preparada. Então ela fala, né, faixa de socorro, redes de defesa, lança-choques. Então, porque vocês sabem também no capítulo 4 que tinha aquela tentativa de invasão, né? Então eles têm que ir preparados para tudo que eles possam encontrar pela frente. Isso. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas, cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará pelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. O ex-sacerdote comentou confortado: a cooperação será para todos nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para a tão significativa noite. A gente vê que nada, só para lembrar que assim, nada é feito sem planejamento e sem organização. Isso está tudo muito bem definido, quem vai fazer o quê. Ela conta, então, com a ajuda do sacerdote, que é o padre Hipólito, que está com Jerônimo. Então, tudo isso é totalmente organizado, e com bastante cuidado, porque eles sabem que eles vão para uma zona... que eles vão se expor, trevosa, né? Pois é, eles estão, aliás, nessa zona trevosa, né? A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Alguns servidores... Você lembra, Thelma, que elas vão receber ajuda de outras casas que estão ali, até para o processo de mudança e de tudo. Elas falam isso no capítulo 4 também. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino. Fabrino é o nome, né, dessa expedição. Em alguns casos difíceis de encarnação compulsória, que é o que a gente estava lembrando, né, das encarnações compulsórias, que são ali expiatórias, né? Certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem.
procedentes das esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta amparadas por amigos para reencontro confortador em caráter temporário. Interessante essa questão das crianças, né? Ela já... Fala, lembrei a mesma coisa, do lar do lar Blandina. Da Blandina, não é? Que nós estudamos no livro oh, meu Deus, a gente agora até fugiu. Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu, não é? Que é onde elas ficam tão tristes com a desencarnação dos filhinhos novinhos, e elas vão sempre ser levadas na hora que estão dormindo para visitar seus filhinhos, né? E aqui também, né? Acontece a mesma coisa, né? Variadas delegações de trabalho espiritual junto a instituições piedosas encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo. Dentro de breves horas, demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas. E, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveriam aguardá-la, em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Eu não conseguia disfarçar a surpresa examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado, momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. André também, né, está pensando assim, são tantos detalhes, mas ela só vai se ausentar por 4 horas. Mas dentro dessas 4 horas pode acontecer muitas coisas. Então é disso que ele está falando, que ele tá assim, surpreso, porque são só 4 horas e tem sérias providências a serem tomadas, porque pode acontecer muita coisa nesse período. Chegar outras delegações, chegar desencarnado, mãezinhas que estão vindo visitar seus filhinhos. Olha, uma coisa, né? Revolta de companheiros, né? Tudo isso pode acontecer nessas 4 horas que ela vai estar fora. E, ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la, a irmã Zenóbia, né? E ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosamente. Aí ela vai explicar mais alguns detalhes. Convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso, e fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta, mas justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios, para se misturar, né, ali, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude, silêncio, né? Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Decorridos alguns instantes, atravessamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons, ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos emitidos talvez a imensa distância. A gente vê que cada etapa do André Luiz, do aprendizado do André Luiz, ele vai a regiões mais difíceis, né? Esse livro ele traz uma experiência dessa, né? Talvez seja a mais difícil diante desses detalhes que a gente está vendo, né? Das situações que envolve todo esse... Porque é região de abismo, né? Região de trevas mesmo.
como ele diz, ele já foi também em algumas parecidas, mas ele nunca ficou tanto tempo. Não. Né? Então, é o que ele está dizendo aqui. E me lembrou aqui, tem um livro também, né, chamado Voltei, pelo irmão Jacó, quando ele vai ser retirado, né, daqui, quando ele desencarna, para poder ir para outros patamares, né, de ambientes melhores, vamos dizer assim, como uma colônia, como o Nosso Lar e outros. Dr. Bezerra que comanda essa expedição e fala para eles, olha, silêncio, manter, né, a mente aqui em prece, para que a gente não dê ouvido e não se contamine Não com tem o ambiente, interferência, né? porque eles vão sair e atravessar justamente essa crosta terrestre, esse ambiente espiritual da crosta terrestre, que é um ambiente muito pesado, como a gente está vendo. Então, o doutor Bezerra fala bem, porque senão eles vão se deixar influenciar por como ele diz aqui, ó, seres selvagens, né, sons estranhos, gemidos, e aí isso pode causar medo. Então, o doutor Bezerra fala, olha, foco naquilo que nós estamos fazendo, porque senão a gente deixa se influenciar por esse ambiente. E é bem interessante. Aquela cena da ponte, né? Isso, da ponte, exatamente. A Márcia está comentando, pessoal, sobre o outro livro. Esse detalhe do Dr. Bezerra está lá no livro Voltei. Pelo irmão Jacó, também na psicografia do Chico Xavier. Isso. Então, aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam do nosso caminho, assustadiças. E, embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação no ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara adestrado, auxiliar diante de nós, especialista na travessia daquelas sendas estreitas. E, conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio, em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos a zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação, ervas mirradas e arbustos tristes. A palavrinha você está enxergando? Atingimos Cobriam, né? Somavam. Em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo, quer dizer, brotavam nessas plantinhas tristes. Né? Tudo é muito escuro, muito denso, muito sombrio, né? Exatamente. Eu estava lendo e me lembrando desses filmes que a gente vê, que a gente tem uma nítida impressão, né, dessa colocação aqui local. de André. Né? Esses filmes que narram principalmente... Filmes até também de ficção, mas que de ficção a gente vê às vezes que não tem nada, né? Porque são ambientes plausíveis de existirem mesmo. Né? Com certeza. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, pântano, né? Ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências, todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaria ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo, em que se pedia para calar. Naturalmente, ele pediu silêncio, né? Silêncio não pode falar, né? Silêncio da mente ali também, né, Thelma? Pois é. Que ele deve ter só feito assim com a cabeça, dizendo que, ó, tipo, confirmando para André Luiz que esses barulhos que eles ouviam ali, né,
né, de gritos e de coisa que ele achava que estavam ali dentro de um charco, né? Porque eles não viam eles, né? Eles Isso, não né? viam essas equipes, mas eles podiam perceber alguma diferença ali no ambiente. Exatamente. Eu me lembrei aqui que quem viu o filme Nosso Lar Isso, se né? depara Parece. com uma cena parecida com essa, né? Onde tem o charco, onde tem pessoas atoladas, aos gritos, né? Tem aquela senhora que pensava ser rainha, né? Ainda estava com aquela roupa. Então, tem alguma semelhança, né? E a gente pode assim lembrar dessas cenas que o André está tentando nos passar. Lembra da novela também, como é que é? A Viagem. A Também viagem. passava Também alguns tinha. ambientes que tentava demonstrar mais ou menos isso aí, mas talvez É, não as cenas que André com Luiz tanta. descreve ainda são piores do que as cenas que a gente via tanto São. em Nosso Lar quanto na novela. Uhum. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras, só essa pergunta que ele fez, né, para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ajuda-nos quem passa, pelo amor de Deus. Salva-nos por caridade. Socorro, viandantes. Socorro, socorro. Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáurios, né? Subordem de répteis escamados que compreende os lagartos, são os sáurios. Rastejantes, né? É. E aí ele continua, né? Lembrando esses suários de descomunais proporções, avançando para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos, eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Então, a gente só pode associar no nosso nível a esses filmes, né? Que a gente fica pensando mesmo que são viagens a esses locais, né? Porque trazem uma impressão bem semelhante a tudo isso que André nos narra. É Esses interessante locais. que ele pergunta, né, aquela pergunta simples que ele verbaliza, Uhum. eles percebem que, olha, bastou essas 4 palavras dele para que ele começasse a. Então, por isso que Jerônimo responde com a cabeça e pede silêncio para ele. Né? E aí a gente fica pensando como deve ser, né, difícil esse trabalho, muito difícil, né? Porque é um trabalho de muita atenção, de muita vigilância. Né? Experimentei o instinto de utilizar a volitação. Ela disse para não usar, né? A Uhum. Zenóbia disse que não tinha necessidade. O André é muito impetuoso, né? É. E fugir depressa. Então, o que ele pensou naquele momento, quando ele vê essas criaturas gritando, foi usar a volitação e fugir dali. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava, quer dizer, da equipe, né? E esperei firme. Quase imperceptível estalido partiu da destra da irmã Zenóbia, e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, aqueles Aqueles animais ali sáureos, aqueles enormes, né? precipitados, recolhendo-se ao pântano, em queda espetacular sobre a lama grossa. Parece que a gente está vendo, né? Não sei vocês, mas parece que a É. gente está visualizando. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro. Cortava-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Então, um ambiente assim muito pesaroso, né? Ao mesmo tempo que a gente sente compaixão,
porque a gente está lendo sobre esses espíritos, eles que estão lá sentem até medo, né? Mas é interessante que a gente pode pensar, né, Thelma, que, por que eles não estão socorrendo, né, Thelma? Mas a gente sabe que eles só socorrem aqueles que realmente querem ser socorridos e sair dali. Porque se eles chegarem a conversar, a gente vê que eles não estão prontos e não vão querer sair dali, né? Aqui na nossa terra tem ambientes parecidos, né? Quando você entra ali naquela... Quer dizer, nós nunca entramos, mas a gente fica pensando, por exemplo, onde tem essas pessoas que usam crack, é bem semelhante a esses locais, né? É uma situação diferente, mas, ao mesmo tempo, tem algo que nos remete. Pois é, porque a ajuda vai vir, né? Você pode oferecer ajuda, mas ele até quer, mas essa vontade não é tão forte para pequena, né? Tudo é difícil, né? Porque você sair disso, ter realmente uma força de vontade forte, né? E uma consciência para poder sair desse processo. E a mesma coisa com eles aí, né? Porque no momento do desespero, né? Todos querem, mas passado aquele voltam as mesmas viciações. Né? Exatamente. Então, segui a expedição, diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era a do subalterno, chamado a cooperar. Mas alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Penetrando o terreno de configuração diferente, aliviou-se-me de algum modo o coração condoído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Ao mesmo tempo que eles atacavam, eles recuavam, devido a talvez essa autoridade moral da própria Zenóbia, né? A equipe coesa ali, diante daquele silêncio. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do grupo de 25 pessoas. Então, quando eles viam que era muita gente, né, eles se detinham. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam pressurosos. Quer dizer, temiam todos aqueles que eles visualizavam e fugiam. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam prostraram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem à volta. Então, eles vão seguir sozinho aí, né? E aqui também a gente vai dar uma parada para a gente encerrar esse programa, e a gente está vendo aqui, né? Então, eles chegaram ao ponto que a Zenóbia deve estar achando onde está o amigo que ela quer ajudar, né? O Domênico, e esses auxiliares vão ficar ali guardando aquela região, e eles vão seguir para identificar, achar esse querido ao seu coração, não é isso? E a expedição continuando. E assim nós terminamos essa primeira parte do capítulo 6, que eles estão adentrando a esse abismo aí, né, Thelma? Então, como vocês viram aí, uma região de difícil acesso, quando acaba um obstáculo, aparece outro, né? E assim eles vão até chegarem lá ao objetivo da equipe, né? Que estão indo em direção a esse espírito, né? Que Márcia falou, o Domênico. E é isso, né? Então, acabamos essa primeira parte e a gente vai, então, se preparar para o próximo programa, estar sabendo um pouco mais da história do Domênico, né? Que ainda vai continuar, talvez, né, Márcia, pelo outro capítulo. Nossa, vamos terminar esse. No próximo capítulo 7, nós vamos também detalhar ainda, né? Nós não, André Luiz ainda vai detalhar melhor toda essa vida do Jerônimo, do Domênico e tudo que ele passou, né? Então, que nós possamos encerrar, dando assim um grande abraço a todos, pedindo que Jesus nos abençoe e que possamos estar juntos na semana que vem. Até lá, né, Thelma? Até lá, se Deus quiser, que Ele quer.
Até lá, Márcia. Com certeza, até lá. Deus.